Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, terça-feira, dia 18 de abril. Hoje a gente vai analisar as altcoins, a gente vai entender como que tá o mercado aí, sem ser tanto uma análise on-chain e sem a gente falar também de, dados econômicos, sem a gente falar de S&P. Hoje é dia da gente olhar para altcoins e entender o que está acontecendo. Vocês sabem bastante qual que é a minha posição perante a isso. Eu já venho comentando há alguns dias, há mais ou menos 4 semanas, que a gente entraria em altcoin season. E aparentemente, sim, estamos entrando em altcoin season e a gente vê algumas altcoins performando bem aí. Inclusive, várias altcoins estão confirmando rompimentos nesse momento. E a gente vai olhar exatamente para algumas altcoins aí, tem diversas, não dá para falar de todas, a gente vai analisar algumas aqui, algumas que eu escolhi, para a gente ver como que a gente pode se posicionar nessas altcoins, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo também está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Antes de tudo, a gente vai passar no BTC só para a gente comentar esse belíssimo padrão que a gente está tendo aqui. Quando o RSI de 4 horas bate sobrevenda e a gente tem uma alta logo em seguida, isso daqui mostra que estamos em uma franca tendência de alta, que a gente está tendo muito mais força compradora do que força vendedora. Veja que ontem a gente teve queda no mercado e a gente fez uma recuperação em V, simplesmente devolveu toda a queda que a gente teve ontem na data de hoje. Isso daqui é um ótimo sinal. Quando estamos em uma tendência de alta em um gráfico mais longo, por exemplo, um gráfico diário, se a gente descer o nosso time frame, os time frames de 4 horas, de 1 hora, eles têm que nos entregar alta quando eles batem em região de sobrevenda. Isso daqui é só um sinal para a gente entender que sim, a gente está com força compradora dentro do mercado. Então ver o BTC subindo aí na data de hoje, batendo em sobrevenda no 4 horas, isso daqui é muito bom, um excelente sinal. Ainda mais se a gente olhar que esse fundo ele foi formado exatamente no topo aqui dos 29.100 que ele havia rompido. Isso daqui é muito bom. Se você quiser operar no curto prazo, quando a gente está em uma tendência de alta, uma das estratégias de compra que você tem é comprar quando o RSI do 1 hora ou quando o RSI do 4 horas ele entra em sobrevenda. Comprou em sobrevenda, você vai esperar uma movimentação de alguns dias ali para colocar o lucro no bolso, beleza? Simplesmente falando de operações de swing trade. Mas a gente vê que sim, o BTC ele está um pouquinho sem força, tá? A gente vai comentar sobre isso durante toda a análise. Mas só para mostrar para vocês como que é muito importante a gente sempre ficar de olho no RSI, beleza? Bom, o Ether, se a gente olhar para o Ether, a gente pode estar construindo exatamente uma bandeira de alta dentro dessa região. Uma bandeira de alta, ela sempre vai ser constituída depois que a gente tiver um movimento de alta dentro do mercado e o ativo ele não conseguir fazer um pullback abaixo de 0,382 de Fibonacci. Tudo que acontecer dentro de 0,382 de Fibonacci é uma bandeira de alta. Uma bandeira de alta vai projetar o preço lá para cima. E tá muito claro aonde que é a parte de suporte e tá muito claro aonde que é a parte de resistência. Então a gente tem o suporte na base aqui da lateralização, na base da nossa bandeira de alta, num gráfico de 4 horas, e a gente tem a nossa resistência aqui em cima. O que a gente faz, A gente compra a base esperando um rompimento para cima. Se você quiser operar no curto prazo, pode comprar a base e vender o topo. Mas se a gente está em uma tendência de alta, onde possivelmente estamos formando uma bandeira de alta, porque possivelmente, porque você nunca vai ter certeza. Toda análise que você fizer, você nunca vai ter certeza. A única coisa que você precisa fazer é decidir em que ponta que você vai ficar. Você vai ficar na ponta compradora ou na ponta vendedora. Não dá para saber para que lado que o mercado vai, mas é fácil você tomar uma decisão, beleza? Então só decidir. Como a gente está em tendência de alta, eu olharia para compras na base aqui, quando
bater o preço nessa região, criar candle de reversão, aí sim é momentos de compra. Aonde está nosso stop? Cara, nosso stop está bem claro aqui, ó, no fundinho mais baixo que a gente teve anteriormente aqui. Perdeu essa região, estopou, tá tudo bem. Não vai ter bandeira de alta, beleza? Caso a gente perca essa região e a gente entregue quedas. Se a gente entregar quedas e você for estopado, eu ser estopado numa situação dessa, por exemplo, eu traço o Fibonacci e vou procurar por novas compras dentro de 0,5, 0,618 de Fibonacci. Ou seja, se o preço vem aqui dentro, faço uma entrada, o preço volta, cai, pega meu stop, tudo bem, sou estopado, vou procurar pela próxima compra dentro dessa região aqui. Criou o candle de reversão, mesma estratégia que aqui, criou o candle de reversão, entrada dentro dessa região, beleza? Obviamente, se a gente olhar o BTC, a gente vai ver que o BTC, ele tá esticado, cara. A gente pode ter retrações no diário, a gente tá com uma divergência no RSI do diário. Se a gente olhar para o Ether no diário, a gente vai ver que não temos ainda uma divergência no RSI, no diário do Ether, ou seja, o Ether ele pode continuar subindo ainda para ele poder criar uma divergência lá na frente. A gente tá tendo volumes super saudáveis durante os rompimentos, isso daqui tá sendo muito bom, beleza? Por que a gente vê que o Ether tá com uma cara mais de alta, uma tendência mais de alta do que o BTC? Simplesmente porque a gente chegou ali em uma região aonde é um extremo de uma Bitcoin Season. A gente costuma falar que a dominância do BTC é quem limita ali se a gente vai ter Bitcoin Season ou se a gente vai ter Altcoin Season. Olhando diretamente para a dominância, olha só, a gente vê que a dominância no semanal, ela bateu na sua região de resistência, os 48% ali, e simplesmente a gente teve uma grande rejeição na semana passada aqui. Olha esse candle de rejeição. Para mim, isso daqui na semana passada é o sinal de que a Altcoin Season ela vai iniciar. Até onde vai essa Altcoin Season? Não sei, cara, se a gente vai fazer uma retração de Fibonacci, não sei se a gente vai bater numa média de 21, não sei se a gente vai voltar para o fundo anterior aqui. O que eu sei é que as altcoins estão começando a chamar mais a atenção do que o Bitcoin. E a gente vê até mesmo o Ether chamando mais a atenção do que o Bitcoin nesses últimos dias. Se a gente olhar o Ether / BTC, a gente vai ver que, cara, eu não sei porquê, teve alguma atualização no TradingView hoje que tá aparecendo essa mensagem que eu tô sendo desconectado toda hora. Mas vamos lá, se a gente olhar aqui, ó, pro Ether / BTC, a gente vai ver que o Ether ganhou muito mais valor perante ao Bitcoin nesses últimos dias aí. Olha só, a gente teve uma alta de 14%, ou seja, se você trocou seus Bitcoins por Ether, você teve uma alta de 14%, 14% de diminuição do seu custo médio, 14% de aumento da sua quantidade do ativo. Obviamente a gente bateu em uma linha de tendência de baixa aqui do Ether e a gente respeita essa linha de tendência de baixa. O preço pode fazer um pullback, ele pode fazer uma retração aqui, a gente pode traçar uma Fibonacci para entender até onde pode ser esse pullback, para ele tentar ir romper essa linha de tendência de baixa, porque se a gente realmente tiver uma altcoin season, se realmente todos os outros ativos forem ganhar valor perante ao BTC, todos os outros ativos criptos, o Ether ele tem que romper essa linha de tendência de baixa para ele ganhar mais valor do que o BTC, sim. Então a gente vê que nesse momento a gente está tendo uma rejeição normal, porque é uma resistência, a gente sempre respeita os suportes e a resistência, mas a gente pode aguardar por um pullback aí, a gente pode aguardar o Ether voltando um pouco aqui para depois tentar ir buscar um pivô de alta lá na frente, beleza? Eu tô mais posicionado em Ether do que em Bitcoin, me posicionei mais aqui no fundo para simplesmente surfar esse movimento de altcoin season. Por que eu fiz esse posicionamento? Cara, simplesmente olhando a dominância do Bitcoin. Se a gente romper os 48% aqui e fizer um pivô de alta, aí a gente muda a estratégia, porque, cara, realmente, aí a gente não vai ter uma altcoin season. A altcoin season foi, cara, sei lá, alguns dias ali, não dá nem para falar que foi uma altcoin season, mas aí a gente não vai ter altcoin season, e aí a gente muda a nossa estratégia. A última coisa que você deve fazer dentro desse mercado é você ser um perma alguma coisa, ou perma bull, ou perma bearish. Cara, o perma bear.
sempre você tem que mudar a sua opinião, porque às vezes você erra na sua análise, às vezes você erra no seu viés de confirmação. E se você ficar teimando contra o mercado, cara, você vai ficar teimando. Por exemplo, se o mercado romper os 48% do BTC na dominância, você acha que eu vou ficar falando em altcoin season? Obviamente que não. Você acha que eu vou continuar exposto em mais Ether do que Bitcoin? Obviamente que não. Vou migrar meus Ethers para mais Bitcoin dentro da minha carteira. Então a gente tem que dançar a dança conforme o mercado. Simplesmente a música é o mercado, a gente segue o mercado. Então, se a gente tiver esses rompimentos aqui dos 48%, aí a gente volta para mais Bitcoins e menos Ether na carteira, menos altcoin na carteira, porque a gente quer surfar muito mais aquele ativo que está movimentando. Por exemplo, durante essa pernada aqui, cara, eu tinha muito mais Bitcoins na minha carteira do que Ether e as altcoins também, beleza? Bom, olhando aí para as altcoins que a gente tem, olha só, se a gente olhar para Matic, a gente vai ver que Matic, Polygon, fez um rompimento de um triângulo simétrico aqui, fez esse rompimento para cima. Sinal muito bom, sinal muito bullish aqui, a gente ter esse rompimento para cima. Exatamente nessa região que nós estamos aqui hoje, ainda é ponto de entrada em Matic. Por que é ponto de entrada? Acabou de fazer o rompimento, a gente tem stop bem claro aqui embaixo. Se você quiser descer o stop dos fundos anteriores, pode descer o stop dos fundos anteriores, mas a gente tem stops bem claros aqui. Estamos rompendo a média de 21 também, a média de 21 está começando a apontar para cima, a gente teve volume no rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, então Matic está em um bom ponto. Por que está em um bom ponto? Cara, simplesmente a gente vai olhar para um stop aqui de 8% e, pô, a gente vai buscar um take que volte lá para o topo anterior, por 1,50 ali, cara, a gente está falando de 30% de lucro para um stop mais curto, de 10%. Se a gente falar aqui, ó, do stop mais longo, segundo o fundo aqui, cara, você tem 13% de stop. Ou seja, Matic está em bom ponto de compra, mas tem que respeitar o setup. Se atingir o stop, cara, pegou o stop, tá tudo bem. A gente olha para o RSI e a gente ainda tem espaço para subir no RSI de Matic. Então, Matic está em um bom ponto. Diferente, por exemplo, de Cardano. Quando a gente olha para Cardano, a gente vai ver que a situação é diferente, porque Cardano já está com o RSI em sobrecompra, Cardano já fez um rompimento dessa região e não está dando continuidade, ela está se segurando, ela está tentando fazer uma confirmação desse rompimento, mas veja que o ativo está esticado, o RSI está esticado. Prefiro muito mais entrar em uma Matic nesse momento do que entrar em uma Cardano nesse momento. Obviamente a gente vê que Cardano está com mais força. Sim, se está com mais força, a gente vai aguardar um pullback. Não que o pullback vá vir até aqui, tá, galera? Mas a gente vai aguardar um pullback aonde o RSI vai ser esfriado e quando a gente tiver esse resfriamento do RSI, aí a gente faz uma entrada em Cardano, beleza? Olhando para Mana, por exemplo, a gente vai ver que Mana tem a mesma estrutura de Matic, só que ela tá uns dias à frente. Veja que Matic ainda não deu uma porradinha aqui para cima ainda. A gente rompeu e tá 4 dias consolidando aqui em cima. Se a gente olhar para Mana, a gente vai ver que a gente rompeu e a gente teve uma porradinha aqui para cima. É entrada em Mana também igual Matic? Cara, sim, mas Mana tá muito mais perigoso, porque a gente vai ter um stop de 15% para um take de 24%. Ou seja, quem estava exposto, quem estava se expondo no mercado enquanto estava tendo a formação do triângulo, beleza, tá surfando a movimentação. Mas para escolher entre Mana e Matic, nesse momento, cara, escolheria Matic, porque tá com stop mais curto e um take mais longo. Sempre que a gente tem informações de triângulo, cara, você vai procurar por comprar na base do triângulo. Eu fiz compras na semana passada, eu adicionei algumas altcoins dentro da carteira. Obviamente, só a galera da comunidade on-chain sabe quais são as altcoins que eu adicionei e quanto eu adicionei. Mas eu estava, cara, tem 4 semanas que eu soltei um vídeo falando que a Altcoin Season ia começar. Já tem não sei quanto tempo que eu tô falando para vocês dessa movimentação de migração do BTC
para o Ether. Então as movimentações elas já estão acontecendo, o movimento está rolando na nossa frente. Agora, nesse momento, já é hora da gente começar a aproveitar as movimentações. Por exemplo, Mana já está subindo, então já é momento da gente estar aproveitando. Não é mais momento de ficar tentando entrar. Você entra nos ativos que estão com pouca alta nesse momento. Por exemplo, Matic. Mas se você for começar a entrar em Mana, cara, você vai ver que já está mais arriscado. Olha o RSI de Mana também, beleza? E se a gente olhar aqui para DYDX, a gente vai ver que DYDX também é um outro ativo que está chamando a atenção, igual a da Cardano está chamando a atenção, e eu não compraria nesse momento de YDX, porque a gente tem uma resistência bem aqui em cima. O que eu esperaria? Esperaria fazer o rompimento dessa região e no próximo pullback que ele der, acompanharia o RSI e procuraria por compras desse pullback, traçaria Fibonacci também e simplesmente olharia por compras dentro de 0,5 de Fibonacci, 0,618 de Fibonacci, olharia por compras dentro dessa região com resfriamento do RSI. Beleza? E outro ativo também subindo aí bastante na data de hoje é exatamente a ICP. Tá subindo aí, cara, quase 15% só na data de hoje. Olha só, deixa eu ver aqui. Tá subindo 13% só na data de hoje. Tá chamando bastante atenção também, porque a gente tá vendo que a alta, ela foi consistente durante vários dias. Olha isso daqui, ó, vários dias de alta com aumento no volume. Algo muito bom. Isso daqui me chama a atenção, porque a gente mostra uma alta consistente. Eu vou comprar nesse momento? Obviamente que não, porque RSI está em zona de sobrecompra. Não compro nessas regiões. Aqui tem grande chance de você colocar a estrela no topo. Mas o que eu faço? O ativo entra para minha lista e entra para o meu radar. Quando ele der um pullback, quando ele estiver esfriando, resfriando o RSI, aí sim eu vou começar a olhar por compra nesses ativos. Mas olha só, cara, se a gente olhar para a ICP aqui, ó, nos últimos dias, olha essa alta que a gente teve aqui em questão de 11 dias, 41%. Ou seja, isso daqui são típicos movimentos de altcoin season, são típicos movimentos de quando o BTC está perdendo a sua dominância e ele está entregando um pouco do seu market cap para as altcoins. Porque entenda só, uma fração do market cap do Bitcoin é suficiente para fazer uma altcoin, cara, sei lá, uma altcoin top 100 ali mais ou menos, subir muito. E a gente tem essa migração do capital dentro das criptos entre o Bitcoin e as altcoins. Todo mundo conhece uma altcoin season, todo mundo quer surfar uma valorização de uma altcoin. Então todo mundo olha exatamente para isso nesses momentos. Altcoin season é um momento de euforia, é um momento onde o mercado sobe um pouco irracional e é um momento que pode nos antecipar um topo periódico também. Sempre a altcoin season ela é um final de um movimento. E depois da altcoin season, a gente tem os NFTs season. Galera, se vocês não sabem também, os NFTs é o último ativo que a gente tem a subir no ciclo, né? Pelo menos no último ciclo que a gente teve foi o que aconteceu. Os NFTs sofreram grandes hypes depois da altcoin season, depois que a gente estava entrando no bear market ali já no Bitcoin. Ou seja, você saber desses fatos é você se antecipar a esses movimentos, você se preparar a sua estratégia. Quando tudo estiver subindo, não adianta querer me perguntar se é hora de comprar ou não, cara, porque eu não sou a pessoa que compra nesses momentos. Eu não compro quando o mercado está subindo, eu compro quando o mercado está caindo, eu compro quando o mercado está travado, quando o mercado está lateral, eu compro nesses momentos. Quando o mercado está subindo, eu não entro mais, eu simplesmente espero correções para eu poder fazer novas entradas dentro do mercado, beleza? Então a gente tem vários sinais aí na nossa frente de que a altcoin season vai rolar, enquanto o Bitcoin, cara, se eu não me engano, no domingo soltei um vídeo aqui no canal falando que sim, a gente começou a altcoin season há 3 semanas ou 4 semanas atrás, eu soltei um vídeo falando que a gente iria começar a altcoin season e para mim sim, a altcoin season tá aqui na nossa frente e daqui para frente, cara, é só curtir essa movimentação, até que a dominância do BTC mostra o contrário. Na hora que mostrar o contrário, que a gente romper os 48% ali, aí eu posso mudar essa minha opinião e mudar a minha estratégia dentro do mercado, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã. Valeu!